Continuando aí com o loop while, a gente vai utilizar aí o código do primeiro programa do while. A gente vai utilizar esse primeiro programa para fazer um exemplo de acumulação de valores digitados pelo usuário e calcular uma média desses valores, ok? Então, vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, o código do while primeiro aqui, ó, pegar esse código aqui, ó, copiar. Vou criar outro while, né? Outro arquivo while, vai ser o while 3.cpp, ok? Então tá aí, eu não vou precisar usar o snippet, ok? É só copiar aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai acumular os valores digitados pelo usuário e depois a gente vai calcular a média, tá, desses valores. Então vamos lá. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, int var1 igual a 0. Então eu vou colocar aqui, ó, while var1 for diferente de menos 1, ou seja, enquanto o valor de var1 for diferente de menos 1, ele vai pedir para o usuário entrar com um valor, tá? Entre com um valor, ok? Vai armazenar esse valor em var1, sim, var1, e vai acumular esse valor. A gente vai criar uma outra variável, né, que vai ser um acumulador, ok? Então acumula, vamos botar aqui total, né, igual a 0. A gente vai usar esse total como acumulador dos valores colocados pelo usuário. Então vamos lá, total mais igual, tá, var1, ou seja, ele vai acumular o total desses valores digitados, tá, até que seja pressionado menos 1, que ele sai do loop e para de acumular. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Ctrl Alt N. Então ele pergunta, opa, peraí, só um minutinho. Botei aqui deixei o end, né? Aqui. Só isso, né? Vamos lá. Ctrl Alt N. Então tá aqui, ó. Ele pede para entrar com valor, vou botar 10, tá? Ele continua pedindo para entrar com valor, vou botar 10 de novo. E só para de pedir quando a gente coloca menos 1, que ele sai do loop, ok? Só que aqui a gente não imprimiu o total dos valores acumulados, né? Então a gente vai ver aqui, ó, no final, quando ele sair do loop, ele vai imprimir esse total. Esse Alt. Total acumulado. Vou botar aqui. Total, correto? Então tá aí. Total acumulado, agora a gente vai rodar de novo. Ctrl Alt N. Então vai lá, ele perguntou 10, né? Mais 10. E aqui eu vou botar menos 1. E ele colocou lá o total acumulado. Só que ele colocou o total acumulado 19. Mas não é verdade, né? Porque 10 mais 10 é igual a 20, ele colocou 19. Mas vamos consertar aqui primeiro. Deixa eu colocar aqui um end aqui no final. End L, né? Vou rodar de novo. Vamos lá. Total 10. Mais 10, menos 1, ele colocou, ó, total acumulado 19, o que não é verdade, né? Tem que ser 10 mais 10, teria que ser 20. Por quê? Porque ele está computando também o valor do menos 1 que o usuário coloca aqui para finalizar o laço de repetição, né? O loop. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um if aqui, if, tá? If var1 diferente, né? Diferente de menos 1, opa, de menos 1. Se o valor colocado for diferente de menos 1, esse valor é acumulado. Se não for, ele volta para o loop e o loop termina, ok? Então vamos ver aqui, ó, se deu certo. 10, 10, menos 1, tá, agora lá, ó, deu certo, 20. O que a gente vai fazer agora? A gente acumulou os valores digitados pelo usuário, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai calcular a média desses valores. Então eu venho aqui, ó, vou iniciar outra variável, int média igual a 0. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou utilizar outra variável aqui, ó, int qtd, ok, igual a 0, que é a quantidade, né? Eu venho aqui, ó, e vou computar a quantidade.
Vou botar um contador aqui, ó. Então ele vai acumular o valor e vai contar. E depois, aqui, ó, eu vou exibir a média. Cout média, ok, média, ok, end L. E eu tenho que computar a média aqui também, né? Vou botar aqui média igual ao total, né, divididos por QTD, correto? Essa é a média, é assim que se computa a média, né? Vamos lá, vou Ctrl e vou executar. Então tá lá, ó, 10, né? 10, a média tem que ser 10, né? Então boto menos 1 aqui para terminar. E ele falou, ó, total acumulado 20 e a média é 10, correto? Tá corretíssimo. Então vamos lá de novo, testar de novo. Vamos lá, vamos botar 10, vamos botar 13, né? Bota menos 1 para terminar. E você vê que a média deu 6, o que não é verdade, né? A média é 6,5, deveria ser 6,5. Por que isso? Porque eu estou pedindo aqui para dividir um número inteiro e outro número inteiro. Então o resultado dessa divisão também vai ser um número inteiro. Então, mesmo que eu coloque, por exemplo, a média como double ou float, né? E tentar executar esse programa de novo, Ctrl Alt N, vamos colocar de novo aqui, ó, 10, 3, menos 1. Você vê que a média continua sendo um número inteiro. Então o que que acontece? Ou eu transformo a variável total em um double, né? Vamos supor que se eu transformar um double e rodar de novo, executar, 10.3 menos 1, você vê que agora a média deu certo, 6,5. Ou você vem aqui, ó, vamos supor que o total continue sendo inteiro e transformo o QTD em double, também dá certo. Double. Vamos lá, Ctrl Alt N, 10 e 3 menos 1, vê que também deu certo, tá vendo? Então, ou você transforma uma dessas variáveis envolvidas no cálculo em double, ou você também pode fazer isso aqui, ó. Continuar aqui com inteiro também, QTD inteiro, fazendo um processo chamado cast. Vê que eu voltei aqui a variável total como inteiro, né, e a quantidade como inteiro, então ela vai dar um inteiro de novo, né? Vamos ver aqui, só para confirmar, ó, Ctrl Alt N, 10, 3, menos 1, vê que voltou a dar inteiro de novo, né? Então, ou você transforma uma das variáveis envolvidas no cálculo em double, ou faz um processo chamado de cast, mantém as variáveis inteiras, tá? E faz um cast, que seria isso aqui, ó. Por exemplo, double, double, ok? Double total. Esse processo você está informando aqui o C que quer que essa variável inteira total seja transformado antes em double para fazer o cálculo. Esse processo aqui, que é o cast, ele tem precedência sobre a divisão. Então, na hora que você for executar, por exemplo, Ctrl Alt N, 10, 3, menos 1, você vê lá, ó, que deu 6,5. Por quê? Eu estou usando cast de variável, ou seja, eu estou transformando a variável que antes era inteira em double para que o resultado dessa operação aqui seja também um double, ok? Então o nome disso é cast. Cast, ok? Então ela tem precedência sobre a operação. Se você quiser ter certeza dessa precedência, né, você pode pegar, ó, colocar, envolver todo esse processo aqui em mais um parênteses, né? Que o parênteses ele dá prioridade para a operação, ok? Então, se você executar de novo, ó, 10, 3, menos 1, tá lá, ó, 6,5, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.